Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui representando o CREUS, 10ª região do Rio Grande do Sul. Acho que é um momento que está todo mundo meio cansado, de longas viagens, não é? Pós-almoço. E espero que a gente tenha uma boa atividade na tarde de hoje e que as experiências possam vir a complementar as discussões e fomentar as discussões que faremos nos nossos grupos mais tarde. Então, são 20 minutos, terão 20 minutos para cada um, para a explanação, e depois então a gente vai para a formação dos grupos e retornamos para o debate. Quem gostaria de começar? Denise, pode ser? Tem alguém que possa passar a apresentação? Então, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e também parabenizo o CRES pela iniciativa nesse evento. Acho que a gente estávamos todos ansiosos por colocar esse tema em discussão, em debate, socializar essas experiências, né? Então, eu sou Nelise, sou assistente social, trabalho com a política de assistência estudantil da UFSC. A minha experiência de trabalho, né, na universidade, nessa área, é desde o momento que eu entrei na universidade, em 2010. Então, são 7 anos que eu estou na universidade. E há quase 2 anos também coordenando, então, numa coordenadoria de assistência estudantil da universidade, com uma equipe aí de assistentes sociais que está toda aí atrás, né, prestigiando. E, então, eu falo um pouco dessa experiência de trabalho como assistente social, como coordenadora também. Alguns desafios que a gente tem lá, e tenho certeza que vocês também têm, né, nos espaços de trabalho de vocês. E algumas reflexões também para a gente se fortalecer enquanto categoria nesse espaço de atuação. Eu vou começar falando um pouquinho da universidade, então, porque quando a gente ouve alguns dados, alguns números, né, a tendência imediata é a gente se reportar para o nosso local de trabalho e fazer as mesmas comparações, né? Mas cada local tem a sua história, né, tem as suas características, a sua formação, que é bem importante para ver de onde se fala e como relacionar então com o trabalho de vocês. Então, a UFSC é uma universidade antiga, tem mais de 50 anos, vai aparecer aí na apresentação. Temos em torno de 29 mil estudantes de graduação na universidade, de graduação presencial, em 92 cursos. A gente tem, então, na UFSC uma pró-reitoria de assuntos estudantis, está assim estruturada. São 5 campi, então, Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Joinville e Curitibanos. Na coordenadoria de assistência estudantil, então, a gente tem uma equipe com 10 assistentes sociais, temos 4 servidores técnico-administrativos, assistentes, um serviço de psicologia educacional, que então não trabalha psicologia clínica, mas sim questões relacionadas à dificuldade, ao desempenho acadêmico, né? E nós temos uma secretaria de ações afirmativas e diversidades, que então se criou, tem 1 ano e pouco, atendendo então um público mais específico, né, com ações educacionais, pedagógicas, ligadas às ações afirmativas e ao enfrentamento das diversidades dentro da universidade. Então, é um desafio também esse trabalho setorial que a gente falou um pouquinho no começo. Pode passar. Eu queria só colocar esse quadro um pouco para terem noção. Eu entrei na universidade em 2010, então eu peguei um início ali de expansão da educação superior por conta do REUNE, que a nossa universidade adotou em 2008. E a minha vaga, assim como muitas de vocês, acredito, são fruto também dessa expansão e da ampliação das equipes por conta desse programa, né, o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Então, a UFSC estava aproximadamente com 62 cursos, né, passou para 86, então teve uns 50% de aumento nos cursos. Tínhamos apenas o campus Florianópolis, hoje estamos com 5 campos, então, espalhados. O número de matrículas também teve um número bastante expressivo, né, 19 mil para 24 e pouco. O número de ingressantes também teve uma expansão de 50% nesse pouco tempo. A equipe de assistência, né, estudantil era em torno de 5 pessoas, depois passou para 10. É 100%, na verdade, né, de ampliação. E hoje são 17.
O número de benefícios, né, de programas, auxílios e benefícios também teve expansão, então é importante a gente falar isso também. Destaquei a Bolsa, que é o benefício que quase todas as universidades e institutos têm, né, bastante expressivo, 552, passou para 1.465 no final desse período de expansão, e hoje em torno de 2.000. A isenção do restaurante universitário também, eram 704, então, estudantes com a isenção desse programa, passou para quase 2.000, hoje aproximadamente 3.500, né? Os recursos do CNAES também eram em torno de 4,5 milhões, então eles passaram para 11,5 em 2012, que foi o período que teve então a criação dos campi, tivemos a expansão de todos os programas, realmente veio um volume grande de recurso nesse período, 2009, 2010, acho que 2009 foi 27% de aumento em relação ao ano anterior, desse recurso na universidade. Depois ele se estabilizou em torno de 10, de 12. Em 2012 teve um aumento um pouquinho maior do recurso recebido, e aí estabilizou em torno dos 19 milhões em 2016, passou para 21 e tem se mantido. Então hoje a gente está um pouco com esse cenário ali em 2017, né? 5 campos, 92 cursos, em torno de 21 milhões recebidos do CNAES. E aí vou falar um pouco de como era esse processo até 2016 e depois de 2016, nessa onda de expansão e nesse período de aumento da demanda e do não acompanhamento do recurso, né? Então, todos os estudantes da universidade podiam ter acesso aos programas de assistência estudantil. Nós não tínhamos um critério, um perfil de renda, de escola pública, qualquer um outro. A gente fazia, então, esse cadastramento de estudantes de todos que procuravam, isso até 2016. Entrevista presencial, entrega de documentação regulamentado por edital, né? Acredito que vocês façam também. Análise socioeconômica, né? Baseada em indicadores ali, agravantes da situação familiar, social do estudante. Chegávamos num índice socioeconômico que era o número que fazíamos então essa seleção, esse ranqueamento. No início do Reúne eu destaquei aí 2 momentos, 2009 1, 2012 2, foram períodos que a gente conseguiu atender com os programas de bolsa e auxílio moradia a 100% da demanda de estudantes cadastrados no perfil. Então, foram esses períodos consequência dessa expansão. Em 2016, então a equipe passou por um grande processo aí de revisão, de processo de trabalho, do que a gente queria então enquanto assistência estudantil, enquanto profissão. É um processo que a gente ainda está fazendo, está acontecendo, essa revisão, a criação desse norte, desse rumo para onde a gente vai, mas a gente iniciou uma discussão baseada em alguns dados, fizemos alguns estudos do nosso público e nós passamos a adotar um critério então de elegibilidade, que é o que está preconizado também no CNAES. Então foi só a partir de 16 que esse critério de renda passou a ser um critério de elegibilidade. Ele precisa estar então com renda nesse perfil para poder acessar os programas de assistência. Na época fizemos um levantamento, em torno de 82% de todos os estudantes cadastrados já estavam, né, com esse perfil de renda, embora não fosse exclusivo, mas a grande maioria dos estudantes que procura estavam nesse perfil. E passamos também a instituir o benefício da alimentação, então de forma direta para todos os estudantes que estão até essa renda, e utilizando para isso também a política de ações afirmativas, que a universidade adotou e implementou para 2013, desde 2013. Então, todos os estudantes que entram por essa política de ação afirmativa, de renda até um salário mínimo e meio, têm a isenção direta dessas refeições do restaurante universitário. Então, é o único programa hoje que a gente não tem um critério delimitador desse recurso. Se está no perfil, ele tem direito, não tem um número X de benefícios, é o único critério de forma mais universal. Pode passar. Então, por que a gente fez esse critério? E depois eu vou colocar outras mudanças que aconteceram em 2017. Então, nós paramos, analisamos a nossa demanda, as nossas condições,
nós vimos que a nossa metodologia de seleção já não estava adequada à realidade do estudante e à forma como a nossa fórmula ali de cálculo, de identificação de índice, ela já não correspondia à realidade dos estudantes. Tínhamos alguns agravantes com os pesos, que a gente achava que muitas vezes o estudante que não tinha situação de agravante, que era pagamento de aluguel, doença na família, desemprego, tinha também muita necessidade, às vezes um aluno com essas situações e com renda maior do que esse outro aluno acabava sendo beneficiado, a gente achou que já não contemplava mais. Então, o cálculo era assim em torno de 100 estudantes para cada assistente social em ambos os semestres, 17.1 e 17.2. Além de ter a reivindicação dos estudantes que chegam na universidade, precisam do recurso, e a gente acabava levando 2 meses para poder entrevistar todo mundo, fazer o processo de seleção até eles terem acesso a esse recurso. Então, assim, discutimos bastante naquele momento, e a posição da equipe foi, bom, né, por mais que a gente tenha que adequar, não adianta a gente ter uma fórmula ideal que realmente dê conta e que destine o recurso para quem mais está precisando, se a gente vai acabar inserindo nos programas 100, 200, se esse número de beneficiados é limitado, e numa visão de que a permanência, a luta pela ampliação da política, né, pela efetivação do PNAES, não vai se dar a gente fazendo cadastro. Então, a gente, mesmo entendendo que não é uma análise ideal a que a gente defende, a gente passou a fazer, em 2017, uma análise somente de renda, utilizando a menor renda per capita como o critério, então, definidor dos programas, dos auxílios e benefícios. Então, é uma experiência, pode passar, que a gente adotou em 2017, então, estamos avaliando essa experiência no primeiro semestre, agora no segundo. Fizemos um processo unificado, então, fizemos capacitação para os servidores da universidade que trabalham nessa validação de renda no momento da matrícula, né, no momento do ingresso. Toda a equipe participou desse processo de validação de renda, capacitamos os servidores, eles apresentam a documentação nesse momento, a gente criou um formulário síntese da validação daquele momento, esse documento chega para a nossa coordenadoria de assistência, a gente valida e faz o cadastro desse estudante de forma, então, automática, sem a necessidade de apresentar nova documentação. Para poder fazer isso, a gente teve que utilizar, então, o critério de renda como critério de ranqueamento, tendo em vista que a validação utiliza esse critério. Nós também fizemos uma prorrogação de todos os cadastros que a gente tinha no setor, então, de 2 anos para 5 anos. Até consultamos, né, a Procuradoria juridicamente, né, o impacto, a legalidade disso. Eles nos orientaram que o ideal é que a análise fosse de menor tempo possível, né, de 1 ano, de 2 anos, mas que isso era uma questão de viabilidade do trabalho, uma questão institucional, administrativa, que a gente teria também condições e autonomia de instituir esse prazo de acordo com as nossas possibilidades. E refletimos também que a realidade do estudante, dificilmente ela tem uma mudança em que ele não estaria mais nesse perfil de renda, assim. É muito difícil isso acontecer. Então, a gente acaba tirando a bolsa de um estudante e passando para outra, né? Sem ter ampliação desse recurso. Bom, então, hoje a gente não tem razões ainda e nem motivos, condições de equipe, enfim, para voltar a fazer esse processo. A gente ainda está avaliando, surgiu propostas da gente fazer uma análise, né, posteriormente por amostragem, apenas, né, em estudantes que estariam contemplados com benefício, faríamos uma amostragem e verificaríamos a situação de renda dele. Mas a gente conseguiu, então, ter muito claro para a gente que essa etapa do acesso seria simplificada e a gente, então, se voltaria para um processo de trabalho agora baseado no acompanhamento e no monitoramento, num outro tipo de trabalho, de ação que a gente julga ser importante na assistência estudantil e que a gente não tinha tempo para fazer isso. Pode passar.
Então, hoje, ainda é necessidade, então, tem a necessidade de apresentar uma documentação, né, de socioeconômica, de renda, seja no nosso setor, na assistência estudantil ou para o ingresso da universidade. Isso não se excluiu. Inclusive, aquela documentação está sendo digitalizada para que a gente tenha acesso a ela, né, para que seja auditável e para que a gente tenha embasamento também dessas ações. A gente tem editais que regulamentam os programas. Temos uma carência ainda de regulamentações institucionais com respeito aos programas. Apenas um programa que possui um regimento, né, uma resolução, e a moradia, que possui um regimento. Os demais são apenas vinculados por editais, então não temos uma garantia da continuidade numa troca de gestão, num momento de diminuição do recurso, né? Então, essa é uma necessidade que a gente tem, falta de normatização. E temos condicionalidades apenas, seriam acadêmicas, né, para manutenção dos benefícios. Isso acontece desde 2013, a partir da instituição da Bolsa Permanência MEC. Sabemos, como eu estive em alguns momentos do Fonaprace, que muitas universidades ainda mantêm também o trabalho do estudante, né, em atividades dentro da universidade. Em muitas, inclusive, são eles que acabam fazendo todo o trabalho da universidade. Eu tive algumas conversas assim, né? Ela disse, não, se a gente tirar essa contrapartida de trabalho, né, esse nome, a nossa universidade para. Então, eu acho que essa é uma luta que também o Fórum precisa levantar essa bandeira para a gente poder extinguir essa contrapartida, então, de trabalho em troca dessa bolsa, né? Bom, com relação ao perfil dos estudantes hoje, então, a gente tem mais ou menos 4.032 estudantes cadastrados, né, nesse perfil. Esse é o número. 80% deles possuem renda de até um salário mínimo. Esse levantamento fiz bem recente para hoje, né? 32,5% até meio salário mínimo, de todos cadastrados. 46,20% até 1, então, se somados, dá em torno de 80%. 20% de 1 até 1,5%. E a gente ainda tem um número muito pequeno, que é acima de 1,5%, mas que ainda como estavam com cadastro válido, eles mantêm até o término dessa validade, enfim. Com relação aos editais que a gente lança, então, temos o programa de bolsa, de auxílio moradia, a gente tem conseguido atender cerca de 30% da demanda que solicita, né, quando abrem os editais, o número de bolsas que tem. E a gente tem, então, como agora o critério é de renda, a gente consegue ver mais ou menos, né, mais ou menos não, temos a certeza dessa renda per capita dos últimos contemplados e tem ficado em torno de 500. Né? Então, hoje, essa é a realidade da UFSC. Conseguimos atender até em torno de R$500 per capita. E aí, lembrando, muito bem colocado pelo Elias também, né, uma situação é você ter R$500 per capita, morando com a sua família, né, todo mundo na mesma casa, alimentação, compartilhando despesas, e a outra realmente é o estudante morando nos entornos da universidade, com o valor dos aluguéis também bastante altos. Esse é o quadro, então, hoje, do quantitativo um pouco que a gente tem, para que vocês consigam visualizar. São os principais programas, então, a isenção das refeições do restaurante universitário, que esse sim, então, é para todos, é almoço, é janta, é de domingo a domingo, né, todos os dias da semana. Para quem não tem essa isenção, o valor é R$1,50. Esse valor se mantém historicamente na universidade. Não tem previsão também e não é posição da reitoria esse aumento também desse valor. Bolsa estudantil, então, é em torno de 2.000 bolsas. O valor é R$653 dessa bolsa. Moradia estudantil são 166 vagas, então um número bastante pequeno pela demanda de 29.000 estudantes que a gente tem, né? Como consequência, acaba tendo, né, o valor, o auxílio moradia, que então é um valor pago para quem não consegue essa vaga na moradia, são aproximadamente 1.200, no valor de 250. Então, só colocando que a bolsa, ele consegue, se ele conseguir cumprir esses requisitos de aprovação, frequência,
ele fica até o final do curso. O auxílio moradia ele concorre a todo ano, né? Auxílio creche também temos 400 bolsas. São os valores 40. Desculpa, o valor ali é parcial e integral. Se o aluno tem aula apenas parcial ou integral, o valor é outro. Isenção de curso de línguas, algumas atividades esportivas, viagens de estudos e alguns outros programas daí com uma frequência menor. Bom, alguns apontamentos que eu coloco, então. Já foi colocado um pouco na primeira mesa, então acho que coloquei para que todo mundo pense também sobre isso. A compreensão do local que o serviço social ocupa, então, nesse programa, nessa política de assistência estudantil. A gente tem trabalhado isso um pouco em Florianópolis, não é fácil, né? Porque quando eu cheguei lá, a gente queria dar conta dessa demanda e se sentia culpada por não estar conseguindo atender um número maior de estudantes. Tem também um embate um pouco com os estudantes pela forma da análise, por que considerou minha irmã, por que não considerou, por que entrou meu pai, se eu não estou com ele. Então, enfim... Então, a gente precisa ter a concepção da universalidade, mas a gente trabalha numa política de recorte e exclusão, numa política de seletividade. Né? A gente precisa ter também os editais, os regramentos institucionais, não para engessar as nossas ações, mas eles são necessários e são constituintes também do serviço público, né? Que a gente trabalha baseado em legislação, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, isso é uma coisa que nos angustia bastante, mas estando nesse local de trabalho, a gente precisa também conseguir administrar isso, né? Cuidado para não engessar as ações, mas eles também são necessários. A gente tem, então, hoje na UFSC uma metodologia de seleção, que está baseada nas orientações do PNAES, no sentido de atender um perfil ali de renda, por uma limitação também de profissionais e por uma visão que o nosso trabalho vai além também dessa seleção e que a gente precisa dar esse passo além. Não vai ser só fazendo análise socioeconômica que a gente vai conseguir fortalecer também a política. O atendimento é universal apenas para o programa de alimentação, então, nos demais, a gente acaba tendo a seletivização, a focalização desses estudantes. Tem sido o recurso que está determinando, então, o escopo desse atendimento, né? E não o contrário, e não a demanda. O recurso do PNAES, então, de 21 milhões, se a gente fizer essa conta de 2.000 bolsas, R$ 653 por os 12 meses no ano, a gente vai ver que mais de 70% é todo absorvido nesse programa de bolsa estudantil. Pode passar. Os demais, depois eu vou colocar isso. Os demais programas, então, na UFSC também são suportados por recursos da própria instituição. Isso gera tensão também a cada troca de gestão. A gente não vai do entendimento desse gestor, se esse programa vai se manter, se não, aonde que vai ser priorizado. Nas últimas gestões, tivemos a tendência da manutenção de todos os programas. Então, em 2017, a gente não teve redução de nenhum número de bolsa, de auxílio, né? Eles se mantiveram com o mesmo quantitativo. E a universidade tem colocado praticamente o mesmo valor que recebe do PNAES. Então, se recebe 21 milhões, tem colocado também em torno disso, 20 milhões aproximadamente. Tá? O fortalecimento, então, da política, nesse momento de contingenciamento de recursos, foi colocado no início, um cenário bastante desfavorável, mas que a gente precisa buscar um novo significado do nosso processo de trabalho, com foco no acompanhamento, fortalecer o controle social, a transparência, a lisura das nossas ações, os nossos processos de trabalho, procurar mobilizar os estudantes, então, para fortalecer a nossa luta. Eu sei que isso é muito difícil, a gente tem tentado muito, e a passos ainda muito lentos, né? Entendemos que o caminho é esse.
A demanda tem sido constante, as cobranças também de auditorias da gestão têm sido também constantes, então é um processo que a gente ainda está aprendendo a fazer e de passos lentos, mas com essa perspectiva. Acho que a própria mobilização social, né, não é algo fácil, é algo que demora, né, sai do indivíduo e vai para o coletivo, e que a gente, enquanto equipe, também precisa estar se sentindo fortalecido em equipe para poder fazer esse diálogo e essa construção. Bom, pode passar no próximo, acho que são mais 2 apontamentos. A necessidade da gente ocupar, então, esses espaços de gestão, essa participação também nesses fóruns de discussão, para as ações de planejamento e de avaliação da política, para a alocação de recursos, a gente tem sido pouco chamada e tem pouco conseguido participar nessas decisões, e eu acho que a gente também tem pouca capacitação para assumir essas funções, né? Quando eu iniciei como coordenadora, eu vi o quanto a gente não está preparada, né, para isso, não que isso seja dado, mas assim, como, de forma geral, a gente tem ficado muito na operacionalização e pouco também se capacitando e se qualificando para estar nesses espaços. Mesmo para fazer uma avaliação, para fazer um monitoramento, para entender de dados, de Excel, de novos programas que estão aí, recursos, né, da tecnologia, a gente tem uma dificuldade em trabalhar e é um desafio necessário para a gente avançar nessa política. E também um pouco a dificuldade que a gente tem e que a gente precisa fazer de forma constante, mostrar também para os gestores e para os outros setores que a gente trabalha um pouco do que a gente faz, por que a gente faz, né? A gente tem alguns princípios, alguns valores que a gente não pode abandonar, que é em defesa, né, da igualdade, da justiça para o nosso usuário, que muitas vezes é diferente do pensamento da gestão, da visão que ela tem, do que ela gostaria que a gente fizesse. Mas, na experiência de trabalho, né, tenho visto que a melhor forma é esse diálogo, é conseguir lidar também de forma estratégica, né, como foi colocado, com dados, com números, ter essa postura crítica, mas a gente também precisa estar... não há como fazer um trabalho sem conseguir fazer essa articulação com os gestores, né? Eles estão ali presentes constantemente, fica inviável um processo de trabalho se houver essa ruptura entre essa equipe e essa gestão. Nós tivemos experiências assim, não faz muito tempo, e foi bastante difícil, né? Teve consequências na equipe até hoje, de adoecimento, de estresse, né, dessa sobrecarga. Então, assim, eu sei que não é fácil, muita coisa a gente tem que, de repente, aceitar hoje, criar formas, fazer diferente, apresentar uma nova proposta, mas também não pode ser pura e simplesmente um embate. Acho que a gente se desgasta e também perde a oportunidade de ter uma construção depois posterior, né? É recuar um passo para tentar avançar depois 2. E, por fim, pode passar... Um pouco, então, é a defesa do que todos vocês estão aqui também para isso, é pela permanência, pela ampliação do recurso, pela constituição do PNAES como política, a gente tem isso como visão. A permanência, né, com essa visão que ela é mais ampla do que a assistência, né? Na universidade tem-se o costume, a cultura de tudo encaminhar para assistência estudantil, e como se a gente, assistente social, vai dar conta disso. Então, não é só a assistência estudantil que vai dar conta da permanência do aluno. E essa mudança de cultura tem sido bastante difícil, bastante complicada também de se fazer. E também... vou finalizar reconhecendo, né, eu sei que no início a gente teve um cenário bastante desanimador, que nos inquieta bastante, mas a gente tem que ter em vista também o quanto essa política é um avanço, né, também ela é recente, se comparada com a política de assistência, né, social, então é uma construção que não é fácil, ela tem 10 anos, ela teve um alargamento da nossa inserção enquanto, né, profissional nesse espaço, e ela tem ainda, com certeza, muitas potencialidades, e é a política que não é a ideal, mas é a que temos para lutar, para defender, e a necessária para tentar, então, construir uma permanência e na educação superior. Acho que o tempo acabou. Obrigada. Já de pronto, passo a palavra para o Kleber, então. Boa tarde a todos e todas, né, as minhas colegas aqui da mesa. Quero agradecer a presidência dos CRES, né, da região sul, pelo convite. É uma satisfação relatar um pouquinho, né, das experiências que a gente tem passado
enquanto uma instituição recente, né, porque a UTF-PR, apesar dela ter um histórico, né, lá da Escola dos Artífices, né, de 1909, mas ela transformou-se em universidade em 2005. Então, a gente tem ainda 12 anos, né, de caminhada, de trajetória. Então, isso tudo demonstra também a própria estrutura que a gente tem, né, que em alguns momentos é bastante conservadora, né, e aí também vai refletir das nossas práticas cotidianas. Bom, a UTF-PR é uma universidade que está localizada em 13 campos no Paraná. Então, nós somos, no total, 21 assistentes sociais, espalhados por todas as regiões, né, praticamente, do Paraná. Então, se a gente olha no quantitativo de profissionais, é bastante, mas se a gente vai dilacerando para os campos, a gente vai se tornando, né, num número reduzido. Nós temos mais de 32 mil estudantes, né, localizados na nossa rede, então distribuídos nesses 13 campos, entre os cursos, né, de graduação e de pós-graduação. A minha fala, né, ela vai um pouquinho de encontro em duas vertentes, né? Então, primeiro, enquanto técnico, né, da universidade, e a segunda, enquanto pesquisador, né? Então, a gente tem aí alguns procedimentos em que a gente adota enquanto técnico, e aí todos nós temos, né, dentro das nossas instituições, projetos, programas, e que a gente vai delimitando conforme as necessidades que vão surgindo. E aí também tem as ressalvas, né, e as críticas e as contribuições que vão aparecendo no processo em que a gente vai delimitando, então, enquanto pesquisa, né, enquanto conhecimento. Bom, a UTF-PR, nós, de certa forma, implementamos os programas de auxílio estudantil a partir de 2008. Então, quando começou as regulamentações, as portarias, a princípio, que tratavam das bolsas, né, e auxílios estudantis, a universidade, então, começou também nesse processo. Nós trabalhamos com entradas de estudantes semestrais. Então, a cada início de ano e metade do ano, a gente tem entrada de estudantes e, consequentemente, processo de seleção de estudantes para auxílio. Até 2014, 2015, a gente estava fazendo... para cada processo, né, quando o aluno dava entrada num processo de auxílio, no próximo semestre ele tinha que entregar toda a documentação novamente. Então, vocês pensem como que a gente trabalhava e o quanto de papel que a gente tinha, né? Ainda não é muito diferente. A gente conseguiu avançar agora que o aluno que entrega no início do ano, na metade do ano ele não precisa entregar, mas no outro ano ele vai ter que fazer de novo, né? E os processos continuam. Agora a gente reduziu as avaliações, né, para aqueles que já são beneficiados, então, no início do primeiro semestre, eles apenas assinam um termo de compromisso para o segundo, passam, né, por um acompanhamento, e eles vão dando sequência no recebimento, então, como se ele fosse anual. Mas ainda a gente tem a entrada dos alunos na metade do ano, e ainda tem os outros alunos que não se inscreveram no início do ano. Então, a demanda continua, né? Então, não é um período muito fácil para nós, porque a gente passa, de certa forma, né, o nosso tempo é sempre reduzido para fazer as avaliações, né, e a gente adotou, por conta dessa demanda de trabalho, nós também, nos últimos anos, a gente já tem, desde 2010, né, a Tati, que está aqui também, colega de instituição, a Áquila também, nós estamos já estudando, desde 2010, metodologias que possam contribuir também para o nosso trabalho. E aí, em 2015, a gente implementou o índice de vulnerabilidade. O índice de vulnerabilidade é para qualificar mais as nossas avaliações e, de certa forma, retirar só o lastro da renda per capita enquanto um processo de seleção. Então, no índice de vulnerabilidade, a gente vai levar em consideração o quê? Se o aluno está pagando aluguel, se ele está vindo de outras localidades, se a família que mora, a família de origem dele, tem casa própria, se ela também paga aluguel, né? Se recebe outras bolsas da instituição, se não recebe. Então, todos esses itens eles vão compondo um índice enquanto pontuação, e a partir dessa pontuação a gente faz então um ranqueamento para delimitar então quem serão os alunos que receberão ou não receberão o auxílio naquele semestre, né, ou agora nesse ano. Nós temos então na instituição algumas, como eu falei, os nossos processos de auxílio, de bolsas, eles iniciaram, né, um pouco tarde,
né, pela própria estrutura da universidade. Então, nós temos, né, que tipos de benefícios? Nós temos a bolsa básica, que é o valor de R$200, que é depositado na conta do aluno. Nós temos o auxílio moradia, que é o valor de R$300, que é depositado na conta também do aluno, porque nós não temos em nenhum campus moradia estudantil. Então, o único benefício que a gente tem em relação à moradia é transferência de renda, né? Nós temos o auxílio instalação, que é uma parcela de R$400 quando o aluno ingressa na instituição, para contribuir aí com as despesas dele de deslocamento, de compra de algum material, de algum, né, eletrodoméstico, aquilo que ele precise para se instalar. E a gente tem, então, o RU, que é a isenção, então, do almoço e da janta para os alunos que são beneficiados com a bolsa. Então, eles são isentos de pagamento, né? Para que esse aluno, então, acesse, ele tem que se inscrever, ele tem que entregar uma documentação, que cada vez mais a gente tenta desburocratizar, mas a gente vê que os processos eles estão sempre ao inverso, né? A gente está mais burocratizando do que desburocratizando, né? Até por conta de todo esse contexto de auditorias e de controladorias que as universidades vêm passando, a nossa não tem deixado muito atrás. Nós passamos nos últimos anos, a cada semestre que a gente termina de fazer as avaliações dos alunos, nós temos uma série de questionamentos da auditoria interna da universidade, e depois a gente tem ainda, né, que responder às controladorias, né, que estão passando para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tentado viabilizar não só a visão da instituição, que a assistência estudantil seja voltado só aos auxílios estudantis, mas que ele tenha uma proporção maior em outros programas e outras formas de atendimento. Porque se a gente olha pontualmente pelo decreto 7234, nós estamos atendendo a quem? A um público que tem uma renda per capita inferior a um salário e meio. Mas a instituição não é formada apenas por esses estudantes. E se a gente percebe assistência estudantil enquanto um conjunto para esses estudantes, a gente também tem que viabilizar políticas e tem que viabilizar programas e projetos que estejam para além da renda per capita, né, desse recorte de renda. Nos últimos anos a gente tem avançado, né? Infelizmente ainda a gente não tem uma pró-reitoria, né? Ao exemplo de muitas instituições, nós estamos atrelados à pró-reitoria de graduação e nós temos uma assessoria de assuntos estudantis, né? Isso também é um fator que complica para nós, porque a gente não consegue bater em pé de igualdade para disputar recurso. Então, isso tudo vai, de certa forma, desenrolando em restrições mesmo, né, a todo esse contexto dos programas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem implementado, né, nós implementamos um programa, o programa de qualidade de vida, né, que cada campus pode concorrer por edital também. Nós, enquanto técnicos da instituição, a gente apresenta uma proposta de trabalho para a reitoria e a gente recebe recursos financeiros para desenvolver ações com os estudantes. Então, nesse ano, a gente conseguiu um montante de R$17 mil, né? Ano passado era R$20 mil, esse ano a gente já teve um contingenciamento de recurso, mas, ao mesmo tempo, esse recurso estabelece que a gente possa trabalhar com os estudantes nos campos, com campanhas, com palestras, né? Com ações voltadas a todos, e aí não específico recortado, né? A um público específico. Nós temos um outro programa que foi instalado nos últimos anos, que é o de protagonismo estudantil. O aluno apresenta uma proposta para ele desenvolver dentro da instituição e, mediante, então, a avaliação dessa proposta, ele vai receber uma bolsa de R$400, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar protagonizando projetos para ele, para o seu curso, para a instituição como um todo, né, dentro e fora da instituição. Né? A gente tem visto, então, um casamento dos programas de extensão com os programas mesmo de protagonismo que os alunos têm, né? Nós temos um programa que está sendo instituído agora, né? A gente está reavaliando, que é o de auxílio emergencial, que é voltado, então, para aquele aluno que, em determinadas circunstâncias de atendimento, ele não precisava do auxílio, ele tinha condições, né? Mas, em dado momento, em dada conjuntura, em dada, né, fenômeno que possa ter acontecido, ele veio a necessitar. Então, ele pode pleitear, ele pode solicitar o auxílio emergencial, né, mediante avaliação do profissional assistente social, então ele vai receber um recurso até que seja disponibilizado, então, um novo edital de auxílio para ele poder concorrer, certo? E, além disso, a gente tem um auxílio eventos, né, que é voltado, então,
a participação dos estudantes fora da instituição, né, que eles possam, então, participar em eventos nacionais e internacionais. O recurso é um tanto escasso, né, para eventos nacionais o valor é de R$300, e para fora do país é de R$700. Né? E aí os alunos apresentam também a proposta, ele tem que apresentar trabalho, tem que ter carta de aceite, mas ao mesmo tempo vem aí contribuindo para que esses alunos possam participar e se integrar mais à vida acadêmica como um todo. Na maioria desses projetos e programas, né, o que tem mais demonstrado a cara do serviço social são as avaliações dentro do processo de auxílio estudantil. Nós estamos tentando, né, já numa trajetória, desmistificar de que essa avaliação econômica meramente, né, porque o que a gente tem feito basicamente é olhar se o aluno entregou documento e se ele está dentro dos critérios de renda, isso não é uma atribuição do serviço social. Isso pode ser feito também pelos demais colegas que participam dentro dos nossos núcleos, tais como os pedagogos, os psicólogos. Né? Então, nós estamos desmistificando ao longo dos anos essa análise documental e análise econômica como se fosse uma atribuição do assistente social. Então, para nós, dentro da composição dos índices de vulnerabilidade, nós temos um item que trata das questões atípicas da família. E aí sim, esse é o critério específico que o assistente social vai trabalhar. Então, pode ser que a minha colega ela faça a avaliação dos documentos, ela veja que está todo adequado o processo, e ela vai dizer, então, para nós, ou dada a situação, né, que a gente já tenha conhecimento do aluno, ou no próprio processo da avaliação se detecta alguma situação, que vai mensurar, então, que o profissional chame o aluno para uma entrevista, que ele, então, faça um estudo social, para ele pontuar mais aquele estudante. Então, a gente já tem avançado nesse sentido de que a avaliação documental, né, ela pode ser realizada com os demais colegas. Né? Mas ela ainda... O processo de auxílio estudantil, basicamente, toda a organização do processo ainda é feita pelos assistentes sociais. São eles que ainda dão, né, a cara para esse processo. Mas ele não fica longe dos demais programas, né, desde a qualidade de vida, desde o protagonismo. Né. Eu já fui orientador de projeto de protagonismo, a Tati acho que também já foi. Né, a maioria de nós está envolvido por quê? Porque é a oportunidade também que nós temos de desenvolver as nossas capacidades enquanto defesa de direitos. A Tati tem um projeto maravilhoso, né, o TFPR para todos, o TFPR de todos, que é voltado aos coletivos LGBTs dentro da UTFPR. Uma universidade extremamente conservadora, porque trata especificamente de engenharias, né, tecnologias que envolvem, né, maciçamente o público masculino. Então, trabalhar e trazer essas especificidades, né, dar a cara também do serviço social, né, da defesa do direito, de demonstrar, então, uma qualidade para que esses alunos, como um todo, possam desenvolver suas potencialidades dentro da instituição. Então, nesse posicionamento do serviço social na assistência estudantil, eu penso que a gente tem muito mais a contribuir, né, com outras características da defesa do direito, e eu sempre gosto de usar uma palavra, né, que é da humanização do processo institucional, porque nós estamos em instituições extremamente engessadas, né, conservadoras. A educação é uma política conservadora, né, que dá o norte para muitas das diretrizes que nós temos, mas que é conservadora. E então a humanização desse processo vai ser como? Desde a participação nos colegiados, em que você vai inserir uma dúvida a respeito de uma situação que está sendo colocada, né, de você se posicionar frente às legislações, né, que estão colocadas e postas pela própria reitoria, pelos conselhos, né, pelas diretorias. Então tudo isso vai fazer com que nós também demos, né, colocamos o nosso fazer profissional em favor, então, dessa defesa do direito em favor do estudante. Né? Em relação, né, a esse fazer profissional, nós temos, então, eu coloco algumas dúvidas, né, e aí eu venho agora com um olhar mais acadêmico também, para além do técnico, né, assistente do Kleber técnico, mas agora o Kleber acadêmico. A minha dissertação de mestrado, eu fiz uma avaliação no meu campus, né, eu trabalho num campus afastado da reitoria, um campus de interior, em Francisco Beltrão,
né? E na avaliação que eu fiz da assistência estudantil, dos alunos que receberam bolsa de 2008 a 2012, mais de 50% desses alunos não concluíram o ensino superior. Então, se a gente olha pela proposta da assistência estudantil, né, principalmente do PNAES, né, da Lei 12.234, 12.000, agora me perdi aqui no número da lei. Mas, quando a gente faz essa avaliação, para que serve, né, assistência estudantil? Se é para a gente conter a evasão, então como é que a gente está fazendo então esses processos de avaliação desse programa? Né? Então, pontualmente, dá para olhar no campus, né, que eu atuo, que a gente não está atendendo a essa proposta. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração o quê? Que existem outras alternativas que a gente tem que pensar enquanto profissional. Se a bolsa não está, de certa forma, atendendo, né, a essa especificidade em relação... Se a bolsa não atende para que esse aluno permaneça na instituição, o que a gente tem a mais para fazer? E o que nós, enquanto assistentes sociais, temos feito para contribuir com que esse aluno permaneça na instituição? Né? Então, essas são indagações que vão aparecendo, né, e que a gente precisa também ir dando respostas. Será que só realmente, se a gente já está percebendo, né, caso pontual meu, mas se eu estou percebendo que só a bolsa não está favorecendo, então será que só eu ficar fazendo a avaliação da bolsa vai contribuir para que aquele aluno permaneça? Né? Então, esse é um dos maiores dilemas hoje que a gente tem sofrido, que eu, né, particularmente tenho enfrentado, porque precisamos dar respostas, né, a essas situações. Além disso, né, nós estamos sendo colocados diariamente entre a cruz e a espada, né, e acho que já foi dito no início das apresentações, né, na fala da Elias, na fala da Annelise. Nós sofremos a pressão dos nossos usuários, que são os alunos, porque eles estão cotidianamente nos cobrando, nos pressionando, porque eles têm necessidades, eles têm, né, carências. Nós não conseguimos atender, porque a nossa estrutura não atende, a nossa estrutura estatal é focalista, é seletiva, a gente não consegue atender a todo mundo. Nós temos os nossos gestores, porque eles também sofrem a pressão dos estudantes, né, pelos auxílios. Ao mesmo tempo, esses gestores nos pressionam para que a gente dê respostas para aqueles alunos. E a gente tem uma condição agora mais adversa ainda, porque nós temos as nossas instituições maiores, né? A exemplo aí da Controladoria Geral da União, que vem, né, todo semestre, todo ano, nos proporcionando cada dia mais pressão, né, por conta das legislações. Então, a gente se vê pressionado de todas as formas, né? Pelos nossos usuários, pelos nossos gestores e pelas legislações que estão vindo cada dia mais pesadas, cada vez mais delimitadas, cada vez mais focalizadas. E é aí que a gente tem que pensar estratégias de como que o serviço social vai, né, dentro dessas adversidades, administrar ou fazer essas mediações dentro desse processo. Né? Quando a gente vai falar, então, né, dessa participação que a gente tem dentro das instituições, a gente precisa remeter a alguns pontos também, né? Porque muitas vezes nós estamos fechados dentro dos nossos, né, principalmente como a gente toma o processo de auxílio estudantil para nós mesmos, nós vamos fazer o quê? Abraçar aquilo e fazer com que aquilo, né, seja a nossa linha mestre. E a gente não dialoga com as demais áreas. Então, o que a gente precisa, né, dentro desses posicionamentos nas instituições? Nos posicionar enquanto assistentes sociais, mas abrir um campo de discussão com a pedagogia, com a psicologia. Nós precisamos, dentro da educação, entender do currículo. Né? De que forma são colocados, não é só o pedagogo que tem a condição de delimitar. Né? Nós temos uma formação que pode contribuir sim dentro dessa, né, nesse diálogo, então. Fazendo, então, né, agora recentemente nós tivemos na UEL o Congresso Internacional de Serviço Social e Políticas Sociais, e uma das oficinas ministradas foi de Serviço Social na Educação. E a gente teve a oportunidade de participar, né? O Elias estava lá também, a professora Helena Bolorino e outros, né? O professor Wagner, Melissa, e tantos outros profissionais do Brasil todo. A gente fez, então, uma roda de conversas, né, dentro dessa oficina, e a gente fez um levantamento geral de algumas questões muito importantes
né, que a gente precisa dialogar mais, né? E aí, dentro disso, a gente elencou alguns pontos. O que a gente precisa romper e o que a gente precisa avançar quando a gente fala do serviço social na educação, mas que também não se faz diferente, né, da assistência estudantil, né? Todos eles vão viabilizando e convergindo para a mesma situação. Bom, primeiro de tudo, né, romper com a análise social enquanto atribuição, né? E aí eu acho que a fala da manhã foi bem importante para a gente perceber isso. Será que a gente está preparado para romper com isso? Será que a gente quer romper com isso enquanto atribuição? Eu vejo que não é uma atribuição, mas a gente precisa conversar enquanto coletivo. Porque se a gente for focar ela enquanto atribuição, a gente precisa rever muito dos processos que a gente está trabalhando. Porque meramente pegar um papel e dizer que aquele papel ali é válido, aquilo é avaliação, para mim não é. Então, não é uma atribuição. Então, a gente precisa pensar os nossos processos de trabalho. Romper com essa visão, então, do que o assistente social está nas instituições para normatizar o disciplinar. Eu lembro que alguém aqui também falou no período da manhã. Parece que somos colocados nas instituições para a gente regulamentar os processos e, quando tem algum problema, manda para o assistente social. Nós não temos a função de colocar normativas e nem de implementar as normativas, de certa forma, no sentido disciplinador do aluno. Nós temos, sim, uma característica de defesa de direitos. E isso vai compor, então, o nosso fazer profissional, e a gente precisa desmistificar muito essa situação. E, como eu já falei, romper também com essa visão do trabalho individual. Nós não somos uma categoria isolada dentro da instituição, nós trabalhamos com outras categorias, a gente precisa trabalhar, com outras categorias. E no que a gente precisa avançar? No debate da política educacional, a gente precisa conhecer esse processo educacional, do que é currículo, do que são diretrizes, a gente precisa se aproximar dessa linguagem da educação. Nós temos uma linguagem própria do serviço social, a gente também precisa se aproximar da linguagem que a educação tem. Assim como a assistência tem uma linguagem, a saúde, nós também precisamos nos inserir dentro desse contexto. Reconhecer, então, os estudantes como responsabilidade de todos. Eu acho que aí a Nelise também já pontuou. Não é só o serviço social que tem a responsabilidade em conter a evasão dentro das instituições. Nós precisamos trabalhar com as demais áreas, com os docentes, inclusive. Não é simplesmente nós, enquanto profissionais, com a bolsa, que vamos fazer com que esse aluno permaneça. Existem processos pedagógicos muito mais complexos e que demonstram muito mais fragilidade para que o aluno desista de um curso de graduação do que necessariamente a renda. Então, a gente precisa também dialogar com a área docente, avançar no serviço social como articulador da política de educação. Se a gente fica muito fechado nos processos de auxílio, como é que a gente articula? Articula a rede, articula, com os movimentos sociais. Sistematizar o nosso trabalho profissional. É uma das coisas que a gente precisa retomar, publicizar o nosso trabalho como um todo. Muitas vezes a gente fica fechado, não publiciza, não demonstra, e aí a gente cai naquele reducionismo, de que somos relegados, não temos legitimidade dentro da instituição. Então a gente precisa também, publicizar aquilo que a gente está fazendo, avançar na produção de conhecimento do serviço social na educação. Nós temos hoje produções, dissertações, teses, literaturas, artigos que têm saído, mas muito restrito ainda. A gente precisa avançar nessa discussão maior. A gente precisa que os profissionais efetivamente se sintam contemplados nas discussões. Que eles consigam, então, ter material para se qualificar, articular junto aos CRES e aos Cefes a retomada das câmaras temáticas, dos grupos de trabalho para discutir o serviço social na educação. E esse encontro que a gente está fazendo aqui agora é importante porque a gente está tratando da assistência estudantil enquanto um foco, uma ação, da educação que tem recurso financeiro e por isso que ela é tão vista. Mas a gente também tem outras áreas da educação que estão relegadas porque não têm o mesmo recurso financeiro que a gente tem. Mesmo que insuficiente, mas ainda a gente tem condições, de produzir programas, projetos nesse cenário. Avançar nas estratégias, então, também de convencimento da importância da contratação de mais assistentes sociais. Nós estamos chegando a um ponto de insalubridade no trabalho em que nós ficamos, o nosso processo mesmo, meu campus é um campus pequeno, mas eu tenho 15 dias para avaliar 200 processos. Tenho colegas que trabalham com quase 2.000 processos para fazer em 15 dias. Então,
nós precisamos demonstrar que esses processos, eles são morosos, que eles são complicados e que eles necessitam da avaliação do assistente social também, né? Mas isso vai interferir diretamente naquilo que, né, já foi pontuado. Que avaliação queremos fazer, que forma queremos fazer e qual é, então, o nosso foco de atuação dentro da assistência estudantil. Então, né, nessas ponderações, a gente vai colocar enquanto proposta também, né, agora nos próximos dias para o descentralizado, algumas dessas situações que foram pontuadas no Congresso, mas é importante que a gente também leve enquanto reflexão, né, para os nossos campos de trabalho, de que forma que a gente está pensando, né, as nossas avaliações, de que forma a gente está pensando a sistematização do nosso trabalho, de que forma a gente está pensando enquanto contribuição, enquanto assistentes sociais da educação inseridos nesse processo de contenção da evasão, da defesa do direito. E eu acho que o período da tarde, mais do que nunca, vai favorecer para que a gente, então, agora, né, nesse segundo momento dos grupos, que a gente possa dialogar, né, e trocar mais essas experiências, né, porque pontualmente, né, cada instituição agregou já alguns momentos, agregou alguns fatores importantes e a gente precisa, né, dialogar, discutir e retomar dentro dessa lógica, né, o que é o nosso fazer profissional, qual é a lógica que a gente está inserido e, acima de tudo, contribuir, né? São vidas, são estudantes em formação, são transformações que a gente pode contribuir nessa política e que vão fazer, com certeza, a diferença. Certo? Obrigado. A organização do evento agradece as contribuições e gostaria também de presentear cada um, né, cada uma, com um presente daqui de Santa Catarina. Obrigada.